Olá, eu sou Isabel de Albuquerque e esse é o nosso Behavioral Compliance Talks, BC Talks, um espaço livre e informal que eu e os meus amigos Gabriel Cabral e Renato Capanema idealizamos para conversarmos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar os nossos programas de compliance a serem ainda mais efetivos. E hoje, essa nossa conversa será sobre uma iniciativa muito interessante, que se chama Checklist de Conformidade. A gente acredita que ele se encaixa, né, no pilar de monitoramento contínuo como uma dessas várias possíveis formas que a gente tem de monitorar os nossos programas de compliance. Essa iniciativa ela foi desenvolvida e aplicada pelo nosso convidado de hoje, o Gilberto Couto, que é diretor de conformidade da Ocean, tem 2 filhas, é apaixonado por motos, né? Para ele viajar em 2 rodas é uma terapia. Bom, Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso Behavioral Compliance Talks. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente hoje. A gente está aqui curioso para ouvir essa sua iniciativa tão interessante que você implementou aí na Ocean. Então, conta um pouquinho para a gente o que é esse checklist de conformidade e sobre eventuais desafios comportamentais que você eventualmente enfrentou, né? Seja antes, durante ou depois da implementação dessa iniciativa aí na Ocean. Obrigado, Isabel. Obrigado, Gabriel, Renato. Agradeço pelo convite e já antecipo aqui meus parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. Vocês sabem que eu sou super fã da Clube. Bom, Isabel, como você mencionou, a questão do pilar de monitoramento, então, de fato, essa iniciativa que a gente batizou de checklist de conformidade nasceu com essa necessidade, né, de monitorarmos, de acompanharmos o desempenho dos integrantes da Ocean em relação às suas obrigações frente às ações de conformidade. Então, as ações como aceite ao código de conduta, se preencheu corretamente o seu formulário de transparência, se está em dia com as suas obrigações de toda a sorte de formulários que a gente tem no nosso programa, se frequentou os treinamentos que eram obrigatórios. Então, acompanhar isso sempre foi um desafio de gestão para a minha equipe. O checklist de conformidade nasceu com a ideia de delegarmos ao integrante a responsabilidade por se autogerenciar em relação a essas obrigações. Então, em vez do integrante ficar entrando em contato com o nosso time, poxa, será que vê se eu estou devendo alguma coisa, eu estou pendente de alguma entrega, ou até esperar ser cobrado pelo nosso time, a gente criou essa plataforma que é individual, 100% personalizada, em que o próprio integrante acessa, verifica numa listagem em formato de checklist, por isso mesmo o nome da ferramenta, quais as ações que ele é obrigado a cumprir e se ele está aderente ou não, de acordo, inclusive, com a validade de cada uma dessas ações. Então, nasceu, de fato, de uma necessidade operacional da equipe para monitorarmos o desempenho individual de cada integrante, facilitando a vida dele, mas que depois a gente percebeu que teria, de fato, um aspecto comportamental que poderia ser trabalhado a partir dessa plataforma que criamos, que era exatamente aumentarmos o engajamento, né, promovermos como a utilização dessa ferramenta como um recurso motivacional e que, consequentemente, culminaria num processo de reconhecimento para aqueles que mais se entregassem, para aqueles que mais se dedicassem de uma forma voluntária e genuína à disciplina da conformidade. Então, hoje, a gente tem uma plataforma que é acessível a todos os nossos integrantes, em que ele entra, ele só vê o seu próprio desempenho, ele não tem acesso às obrigações e ao desempenho dos demais colaboradores, e que ele tem em 2 blocos, como a gente divide a ferramenta, ele pode acompanhar a sua pontuação, né? Existe uma pontuação por trás da frequência e da aderência às ações de conformidade. Então, a gente tem o bloco das ações que são de caráter obrigatório, como, por exemplo, aceite ao código, preenchimento de formulários, aceite a declaração anual de conformidade. E a gente tem a parte dos eventos das ações voluntárias. Então, quando por exemplo, convidamos um palestrante externo para falar, por exemplo, sobre assédio. Então, trazemos esse palestrante, fazemos a comunicação interna e nessa comunicação a gente menciona, olha, quem estiver presente, quem assistir a essa palestra, contará para a pontuação do checklist de conformidade. Então, dessa forma, a gente tenta trabalhar o engajamento das pessoas, dos integrantes, para que, através de um sistema de pontuação, ao final do ano, a gente proceda com um reconhecimento público, entre aspas, né, dentro do universo da companhia, mas que dá ciência e dá publicidade e transparência ao presidente, a toda a diretoria da empresa, sobre quem são os integrantes que mais se dedicaram ao tema.
Então, em um grande resumo, seria essa a ideia do nosso checklist de conformidade. Perfeito, Gilberto. Muito interessante a iniciativa. Eu acho que vai no sentido de simplificar. A simplificação é sempre um caminho adequado, né? A gente sabe que o compliance, às vezes, ele vem com um mundaréu de coisas e as pessoas até se perdem ali no meio de tantas regras, de tantas coisas a fazer, os prazos. Então, a simplificação ela sempre contribui, e a sua iniciativa ela é primorosa em simplificar processos. Eu queria saber um pouco mais a respeito da customização, Gilberto, até porque, assim, até para um princípio comportamental, as pessoas têm que se entender que aquela informação que eles recebem é útil no dia a dia, né? É útil para as atividades específicas que elas desempenham. Então, como é feita essa customização? É uma customização de acesso a alguns tipos de curso? O próprio curso, ele ou a medida, ou as regras específicas, elas são pensadas a partir daquelas pessoas e elas são direcionadas para algumas pessoas específicas na organização. Será que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Obrigado. Renato, são 2 tipos de customização que o checklist tem por trás de suas regras. A primeira é a individualização em relação aos próprios prazos de cada integrante. Ou seja, quando a gente vê um checklist de um integrante, ele tem, dentro de suas próprias ações obrigatórias, datas de validades diferentes. Então, esse foi um primeiro conceito que foi difícil a gente chegar nesse nível de customização, mas que dá um conforto maior aos integrantes, porque a gente se deparou com algumas situações, quando isso não era implementado, que o integrante ele foi admitido em outubro, por exemplo, né? E no mês da admissão, tem aquela dezena de documentos que ele precisa assinar, e entre eles os nossos documentos de conformidade. E aí, 2 meses depois, em dezembro, era o mês que vencia a declaração anual de conformidade. Aí a pessoa se perguntava, mas eu acabei de assinar isso, por que eu tenho que assinar de novo? Então, quando a gente, de fato, entendeu que isso era um incômodo, gerava na cabeça do integrante uma certa sensação assim de acho que a equipe está um pouco confusa, eles não são organizados, eu acabei de assinar isso mês passado. Foi nesse momento que a gente decidiu personalizar, inclusive, as datas de vencimento. Então, cada checklist é único, o que, por outro lado, dificulta o acompanhamento, né? Porque hoje eu tenho uma posição, um percentual, que é o nosso indicador, né? O percentual de integrantes que estão 100% aderentes, e daqui a 2 horas muda, né? E amanhã muda novamente. Então, é difícil para a gente acompanhar a dinâmica desse checklist sob a ótica gerencial, mas diante do atendimento ao conforto, né, individual, para as pessoas entenderem que estão sendo cobradas nos prazos corretos, sem a gente ser inconveniente, né, de pedir, às vezes, cobranças duplicadas, isso, de fato, foi muito proveitoso, muito produtivo. A segunda personalização diz respeito, de fato, a pessoa só ser sensibilizada e cobrada sobre aquilo que diz respeito à atividade dela, e aí tem muito a ver com a nossa avaliação de riscos de acordo com a sua atividade e nível de exposição a riscos de fraude, de corrupção, e tem a ver com o trabalho da nossa matriz interna de riscos. Então, a gente estimulou muito isso ao longo de todo o período em que fomos acompanhados pelo DOJ, em que, né, estávamos sob monitoramento, em que nos dedicamos muito a criar treinamentos específicos por equipe, voltado para os riscos daquela própria equipe. Então, foi durante esse período que passamos a customizar conteúdos de treinamentos voltados para os riscos específicos de cada time. E é isso que o checklist passou também a refletir. Então, se eu abro o checklist hoje do integrante Renato, ele pode ter 3 treinamentos obrigatórios, porque o Renato é da equipe de suprimentos, versus o checklist do Gabriel, que teve apenas um treinamento obrigatório, que foi mais generalista, sobre conceitos gerais do compliance, porque o Gabriel é de uma área, talvez, de engenharia, menos exposta a riscos que o Renato, sendo de suprimentos, também estaria exposto. Então, essa é a personalização com base nesse bloco de itens obrigatórios. O voluntários é aberto a toda a empresa, e aí realmente todos têm a possibilidade de participar e aderirem às ações voluntárias. Nossa, Gilberto, que iniciativa interessante, né? Eu fico imaginando que deu muito trabalho no começo, né? Mas a recompensa deve ser igualmente, né, grande. E a minha questão, que eu fiquei com uma dúvida, era no seguinte sentido, né? Você comentou sobre um sistema de pontuação, envolvimento das lideranças, né? E alguns outros tópicos.
Eu queria entender um pouquinho melhor de que forma é realizado esse reconhecimento, né, de boas práticas, né? Você imagina que tem uma pontuação para quem faça tudo que é obrigatório, existe uma pontuação extra para quem faz o que é voluntário, né? Eu queria entender de que forma, né, você tem feito esse reconhecimento na sua equipe e se você tem tido um feedback positivo das pessoas em relação a esse seu checklist. Porque pela minha opinião, né, pelo que eu percebo, é algo muito proveitoso, né? Realmente não só simplifica, mas facilita, né, muito a vida de quem é o destinatário do programa de compliance. É exatamente assim, Gabriel. O bloco de ações obrigatórias é como se fosse a pontuação mínima, né? Então, junto com a equipe de comunicação da Ocean, a gente criou uma metodologia visual de pontuação que é com base em estrelinhas e um troféu, né? Então, são 3 estrelinhas e mais do troféu. Então, o integrante que apenas cumpre com as ações obrigatórias tem direito a 1 estrelinha. Essa seria a pontuação mínima básica, e quem está devendo uma ação obrigatória que seja, automaticamente perde toda a pontuação e fica zerado nesse quesito. E aí foi aí que a gente passou a trabalhar o engajamento, né? Como é que através das ações voluntárias, né? Então, que eu trago a oportunidade de participar de discussões, temas, embates, atividades dinâmicas sobre conformidade para aqueles que se interessarem, né? Porque a gente identificava já indiretamente dentro da empresa aqueles integrantes que realmente só têm preocupação ou interesse de estarem aderentes e não serem cobrados. Olha, eu não estou devendo nada, eu cumpri com tudo aquilo que era obrigatório, estou feliz, estou satisfeito dessa forma. E a gente identificava também de uma forma informal aqueles integrantes que vinham atrás da gente, procuravam a minha equipe, poxa, eu quero mais, eu tenho interesse, eu gosto do tema, como é que eu faço para interagir mais? E a gente percebia que ele estava sempre presente em todos os treinamentos. E a gente se perguntou, como é que a gente faz para reconhecer essa pessoa? Ela merece esse reconhecimento, ela tem um interesse genuíno. Então, foi aí que a gente trouxe o bloco de ações voluntárias como pontuadores, como aceleradores dessa pontuação, para destacar aqueles integrantes que contribuíssem mais, tivessem interesse. Por exemplo, a gente monta um grupo de discussão para a revisão de uma diretriz. A gente convida os integrantes. Poxa, aqueles que se dispuseram a vir participar, nosso entendimento, eles são merecedores de um reconhecimento público dentro da empresa, de que eles gostam do tema, se dedicam e contribuem. Acima de tudo, eles contribuem junto com a nossa equipe. Então, a ideia da pontuação veio daí. E o reconhecimento a gente faz através das ações de comunicação da Ocean, em que durante 2 momentos no ano, né, ao fim do primeiro semestre, a gente lança, né, uma parcial, tipo, hoje, quem são os integrantes que melhor estão pontuando no checklist de conformidade, e ao final do ano, sim, a gente faz o reconhecimento oficial final com aqueles integrantes que mais pontuaram, e essa grande comunicação, porque aí o presidente tem acesso, os demais diretores, e assim, a empresa toma conhecimento de quem são essas pessoas que mais contribuíram naquele ano, junto com a equipe de conformidade para frente a todas essas ações. Então, hoje a gente é bem claro, assim, o checklist passou a expressar aquilo que a gente já sentia, né? A categoria dos integrantes que se satisfazem em apenas não estarem devendo nada, o que é ok, é um comportamento normal, mas a gente consegue agora diferenciar de uma forma gerencial e gráfica e mais popularmente reconhecida aqui no Ocean como os grandes contribuidores para o tema no ano. A gente achou que faltava esse reconhecimento e foi muito merecido para todos eles. Nossa, Gilberto, muito legal esse caso. A gente aprende muito com essas experiências, né, que a gente troca. A gente queria ficar aqui mais tempo conversando com você, né? Mas, assim, tudo que é bom, né? Não dura tanto quanto a gente gostaria. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada por dividir com a gente, né, um pouco dessa sua experiência, né, na área do compliance, nos contando sobre o seu checklist de conformidade. A gente tem certeza que isso vai servir aí de inspiração para muitos outros profissionais, né, da nossa área. Muito obrigada. Bom, esse foi o nosso Behavioral Compliance Talks, nosso BC Talks, uma iniciativa da CLU, onde conversamos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar os nossos programas de compliance a serem ainda mais efetivos. Esperamos que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima conversa.